Nossas mudanças climáticas. É pra já e é com você. Quase toda terça, um novo episódio na voz de Luísa Fischer. Olá, aqui é a Heloísa. A série Pequenas Grandes Mudanças chega ao 10º episódio. Ficam faltando só mais 2. Essa reta final da série vem tratando de temas, de certo modo, abstratos, conceituais e materiais. No episódio anterior, foi conhecimento sobre o clima. Hoje, vamos tratar de finanças. Nos próximos, o tema será relações sociais e, para fechar a série com a proverbial chave de ouro, engajamento político. Eu sempre começo com uma reflexão sobre o tema do episódio e depois listo algumas ações concretas. Hoje serão 7 ações para você pôr em prática no seu dia a dia financeiro. Ações que ajudam a desvincular o dinheiro da destruição ambiental. A ver se dá e como dá, para reverter a destruição do clima e da biodiversidade causada por conta do motor econômico. O que a gente quer mesmo é regenerar o que é possível regenerar no nosso tempo de vida. Não vem me falando que a Terra se regenera sozinha, vem passando por crises há milênios, porque eu quero garantir uma vida de qualidade para mim e para quem eu amo agora, na segunda década do século XXI. Para isso, é preciso uma estratégia diferente da estratégia que nos trouxe até aqui. Repetir as mesmas estratégias vai gerar mais do mesmo. No caso, mais destruição de sistema natural, mais aquecimento global, mais extinção de espécie, mais seca, mais enchente, mais aumento do nível do mar, mais migração forçada, etc, etc, etc. Há vários séculos, o dinheiro estrutura a vida cotidiana ocidental. A lógica econômica é dominante. Quase tudo gira em torno do dinheiro. Mesmo sendo tão onipresente, fala-se pouco do assunto e menos ainda se conhecem os mecanismos por trás da roda financeira. Tem até um certo tabu, uma espécie de constrangimento social de abordar aspectos financeiros. Eu lembro quando eu era criança ainda, eu escutei muito a seguinte frase: é feio ficar perguntando de dinheiro. Como se fosse um assunto proibido, principalmente para quem tem carreira em áreas criativas, artísticas e culturais. Até hoje eu vejo isso, a artista não negocia contrato. Tem uma advogada, uma produtora, uma agente para cuidar disso, como se a arte ficasse impura quando contagiada pelo poder financeiro, vai entender, A esse distanciamento cultural do dinheiro, some-se a complexidade de funcionamento do sistema financeiro. Mesmo profissionais experientes na área têm dificuldade de entender documentos bancários. Uns anos atrás, eu conduzi uma pesquisa acadêmica relacionada à contratação de crédito consignado. Meu interesse era investigar a linguagem usada nas etapas de contratação de crédito, não nos apelos de marketing, de pré-venda. Eu queria era ver a papelada que a pessoa assina física ou digitalmente no ato em que contrata o consignado. Eu queria aferir em que medida a linguagem bancária influenciaria o fenômeno do superendividamento, se é que influencia. Eu já tinha ido à reunião de superendividados, já tinha conversado com equipes de defensoria pública especializada em superendividamento, quando fiz uma nova rodada de entrevistas na defensoria e uma pessoa lá me falou: Heloísa, eu sou advogada, atuo defendendo o caso de superendividamento há 14 anos, eu leio contratos diariamente e até hoje eu pego documentos e tem coisa que eu não consigo entender o que está dito. Depois dessa, eu entendi, que a minha pesquisa não faria nem cosquinha na causa do superendividamento, Aí eu resolvi mudar o campo de investigação, sair da linguagem de contratação de crédito para a linguagem em serviços públicos digitais, Porque não só era mais fácil, mas também eu teria mais chance de ajudar a transformar para melhor a sociedade. E, efetivamente, a minha pesquisa possibilitou isso. Bem, para pessoas leigas em finanças, o sistema financeiro é um misto de esfinge e caixa preta. Pelo menos para mim é assim que eu percebo. Difícil de acessar, repleto de jargão técnico para descrever operações para lá de abstratas. O sociólogo indiano Arjun Appadurai, ele escreveu um livro defendendo uma hipótese, Ele acha que a crise global de 2008 foi um fracasso de linguagem. Aquela crise do subprime dos Estados Unidos, ela resultou do estouro de uma bolha de investimento em hipotecas, derivativos super comuns naquele momento no mercado imobiliário norte-americano. E esses derivativos transformaram promessas financeiras em riscos sistêmicos,
criando promessas de quebra de promessas. Acho que é isso. Eu li uma parte do livro, confesso que eu abandonei, porque estava achando muito complicado, mas deu para perceber que o Appadurai estabelece uma ligação entre a força numérica mesmo do dinheiro e a força linguística do que a gente diz que vai fazer com o dinheiro, né? Mas e o nosso dinheiro economizado ao longo da vida para ações, emergências, para viver no futuro? O dinheiro fica armazenado em contas bancárias, investimentos, poupança, ações, né, fundos de pensão, e acaba alimentando o grande propósito do mercado financeiro, que é a dívida. O motor econômico mundial é ancorado em dívida. Endividamento de governos, empresas, indivíduos. Me lembro quando eu estava fazendo essa pesquisa da contratação de crédito, eu li muito sobre isso. Li inclusive um calhamaço do David Graeber sobre dívida. É uma loucura. Mas, enfim, conhecer um pouquinho que seja desse mecanismo é importante para a gente pensar no papel do nosso dinheiro no financiamento de atividades deletérias, como extração de petróleo, gás, carvão, mineradoras, agropecuária industrial, que desmata, né, para dar lugar a pasto, a monocultura. Acaba que o setor financeiro é uma das raízes do problema climático. A gente precisa fazer melhores escolhas em relação ao dinheiro que a gente consegue guardar. Logo nós, que estamos cientes da gravidade da crise climática, sabemos dessa relação intrínseca do clima, né, do desequilíbrio do clima com os combustíveis fósseis, com o desmatamento, com outras atividades econômicas que causaram a encrenca toda, né? A gente não pode continuar alimentando essa besta financeira. E é isso que nos leva às ações concretas de hoje. Ação número 1. Se aproximar do mundo financeiro. É importante conhecer, entender os termos financeiros. Importante saber como funcionam fundos, ações, títulos, relatórios ESG, para a gente não cair em armadilhas de linguagem. Olha, devo falar para você que essa ação número 1 aí, que eu acho que é a base de tudo, né? Eu estou com dificuldade de aderir a ela, mas é muito importante. Estou compartilhando aqui para ver se a gente junto vai, né? Tem uns cursos gratuitos que são oferecidos pela B3, a antiga Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo. Bem, fazer curso lá é aprender com o próprio algoz, né? Mas acho que deve oferecer um tour aí pelas engrenagens, né? Mas, claro, tem cursos com abordagens mais críticas ao sistema capitalista, é só pesquisar. Ação número 2, investigar o seu banco. Verifique em que medida o seu banco financia poluidores. Como que a instituição em que você tem conta, cartão, financia combustível fóssil, desmatamento, né, e outros poluidores? Examine a sua previdência, seguros. Eles estão atrelados a poluidores? Bem, muito possivelmente estão, né? Porque os grandes bancos, é assim que a coisa funciona, né? Mas dá para pressionar por mudança? Exija relatório de sustentabilidade dessas instituições, denuncia greenwashing, né? A lavagem verde, né? Claro, a gente tem que pedir essas coisas todas para os intermediários dentro dos próprios bancos. Mas, sei lá, eu acho que a gente vai forçando uma mudança, né? De transparência, eu quero dizer. Ação número 3. Desinvestir de poluidores e buscar outras alternativas. Retire o seu dinheiro de quem lucra com a crise climática. Isso, claro, depende das ações anteriores, né? De você se aproximar, entender e olhar exatamente. Ah, tá, eu tenho dinheiro investido nisso aqui. Isso aqui é constituído de que forma? E aí você desinvestir. Eu sei que não é fácil fazer isso, não. Mas procura aplicar recursos em fundos com critérios ESG, que sejam sérios, né? Cooperativas de crédito, moedas sociais, bancos comunitários, que priorizem pessoas e ações locais. Ação número 4, doar estrategicamente, né? Estamos falando de dinheiro, estamos falando de doação também. Contribua com organizações ambientais, climáticas, apoia projetos de energia renovável, agricultura sustentável, né? De fiscalização do setor financeiro, deve ter ONGs que fazem isso, né? Ação número 5, comprar de quem tem compromisso sério com o clima. Nas suas escolhas de consumo, privilegie empresas que têm compromissos reais de descarbonização e de justiça climática. A gente tem que fortalecer práticas de economia solidária, de decrescimento, de bem viver. Bem viver naquele sentido do bem viver equatoriano, né? Por sinal, eu recomendo para você o livro do Alberto Acosta, que é muito bom, para entender o bem viver. Participe de cooperativas de energia, né? De agricultura comunitária. Ação número 6. Questionar o crescimento infinito. A falta de limite para explorar e consumir recursos está na base da crise climática.
Estude, nem que seja um pouquinho só, como é que a lógica do lucro e dessa expansão sem limites está na raiz da destruição ambiental. E depois compartilha com o seu círculo de relações. Isso nos leva à ação número 7, última: conversar e mobilizar. É importante você conversar sobre o papel dos bancos no financiamento dos combustíveis fósseis. Isso que eu estou fazendo aqui hoje. Traz o tema para rodas de conversa, para redes sociais, para grupos de trabalho. Enfim, tomara que você passe a pensar no papel do seu dinheiro nessa encrenca épica da crise climática, nem que seja um tiquinho só. Agradeço pela sua companhia hoje e agradeço também ao Leandro Shoas, que fez a locução na vinheta de abertura do episódio. O Leandro é ativista, educador e presidente do Instituto Chante Brasil, focado em cultura da paz. A cada episódio aqui do podcast, uma pessoa diferente faz aquela vinheta de abertura. Eu sempre coloco os nomes das pessoas na descrição do episódio, mas a partir de agora eu vou passar a falar, né? Porque nem todo mundo lê a descrição do episódio. Para receber avisos de novos episódios aqui do podcast e de encontros online da comunidade, basta cadastrar o seu e-mail em nossasmudançasclimáticas.com.br. Obrigada e até!